E aí galera, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia, hein? Estamos aqui para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Boca Juniors, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 22 de agosto, a partir das 9h30 da noite no Mineirão, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida lá na Argentina, o Boca Juniors venceu por 1-0, gol de Cavani, né? Com isso, o Cruzeiro precisa devolver uma vitória simples, né? Uma vitória por um gol de diferença, para levar a decisão para pênaltis. Não tem a possibilidade mais de prorrogação, tá? Se tiver empate, então, no número de gols, no final das contas, né, o Cruzeiro ganhando por 1, é pênalti direto. Em caso de empate ou de derrota do Cruzeiro, né, de vitória do Boca Juniors, passam os argentinos. Para o Cruzeiro se classificar diretamente para as quartas de final, tem que ganhar por 2 ou mais gols de diferença e aí não precisa de pênaltis. É um confronto extremamente equilibrado, inclusive no retrospecto, né? Apenas uma vez na história o Cruzeiro ganhou do Boca Juniors por mais do que um gol de diferença, né? Uma vitória por 2-0, e apenas uma vez na história o Boca Juniors ganhou do Cruzeiro jogando no Mineirão também. O Cruzeiro vai precisar superar obstáculos aí, inclusive históricos, né? Há muitos anos que a gente não consegue eliminar um clube argentino num confronto de mata-mata, mas hoje é o dia, galera, tá? E todo mundo que estará no Mineirão, inclusive estarei graças a Betfair, todo mundo que vai estar lá no Mineirão tem que acreditar do primeiro ao último minuto. Vamos jogar junto com o nosso time. Acho que vale a pena a gente lembrar até da música de 2022, né? A música composta lá pelo Das Quebrada, que falava que hoje é dia de glória. Ô, gente, pro que a gente passou, tá? Estar nessa situação, enfrentando o Boca Juniors num mata-mata continental, hoje sim é um dia de glória, tá? Então não vamos nos apegar a coisas pequenas, eventualmente não gosta do técnico, não gosta do jogador, não importa. É o Cruzeiro em campo contra o Boca Juniors. Vamos pra guerra tranquilo, ó, mental forte, jogar junto e ajudar o nosso time e torcer, né, para que a gente consiga de fato reverter esse resultado e seguir vivo na competição. Antes de ir pro campinho com as prováveis escalações, inclusive temos uma mudança importante no time do Cruzeiro para esse duelo, tá? Lembrar que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, e a Betfair tá com uma oferta muito boa para quem ainda não é cliente. Entrando pelo link da descrição, você faz o seu cadastro, que é super simples e rápido, que a Betfair tá pagando uma cotação de 4.0 pro Cruzeiro fazer um gol contra o Boca Juniors. Dá uma lida nos termos e condições da oferta lá para entender direitinho, mas é uma questão muito simples, tá? Você ainda não tem conta na Betfair, criou o seu cadastro, fez ali uma betzinha de R$10 que o Cruzeiro vai fazer um gol contra o Boca Juniors, tá? Independente do resultado da partida. Se o Cruzeiro fizer um gol, seus R$10 vão virar 40. E para quem quiser apostar nesse jogo, sendo cliente da Betfair ou não, no momento que eu gravo o vídeo, a vitória do Cruzeiro tá pagando 1.85, o empate 3.25, vitória do Boca 4.5, tá? Então o Cruzeiro sendo apontado aí como favorito para vencer o jogo, né? Lembrando que vitória nossa por um gol leva para pênaltis, tá? Então vamos lá, aposta aí na Betfair, tem diversas possibilidades ali, escanteios, cartões e tudo mais. Dá para fazer uma moeda muito interessante, mas galera, sempre apostar com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, Fernando Seabra deve mandar o time a campo com o goleiro Cássio, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio-campo, o Wallace e Lucas Romero provavelmente formando uma dupla de volantes, tá? Aqui tá a principal novidade. O Matheus Henrique deve jogar como um meia aberto pela direita, o Lautaro Dias um atacante pela esquerda, Matheus Pereira faz sua função de camisa 10 e Juan Dineno como centroavante no comando de ataque. Fernando Seabra que relacionou aí 23 jogadores para a partida, lembrando que o Gabriel Veron e o Rafa Silva ainda não têm condições do ponto de vista físico, e a gente tem jogadores não inscritos na Copa Sul-Americana, caso do zagueiro Jonathan e do volante Peralta. No campinho fica mais fácil entender as opções, ó, goleiros Cássio e Anderson para a zaga, Zé Ivaldo, João Marcelo e Lucas Vidalba. Para a lateral direita, o William e o Wesley Gasolina. Uai, Emerson, mas o Gasolina não foi nem relacionado contra o Vitória e foi relacionado contra o Boca Juniors? Eu também não entendi. Para a lateral esquerda, Kaique e Marlon. Meio campo, o Wallace, Lucas Romero, Ramiro, Japa, Lucas Silva e até o Matheus Henrique, a gente pode citar que são mais volantes, né?
Vitinho, Álvaro Barreal, Matheus Vital e Matheus Pereira são meia atacantes. E atacantes de fato, a gente tem Arthur Gomes e Lautaro Dias, de mais movimentação, Juan de Neno e Caio Jorge, que são centroavantes. Voltando aqui a essa provável escalação, a principal novidade deve ser realmente a presença do Lucas Romero como titular e o Álvaro Barreal começando no banco, né? As notícias são de que o Álvaro Barreal tem condição de jogo, parece que não tá 100%, né? Mas ele treinou ontem com o grupo e está relacionado, tá? Se não começar jogando, fica no banco ali para ser uma opção durante o jogo. E vale pontuar que se o Cruzeiro realmente jogar com essa escalação, né? Tendo Wallace, Lucas Romero e Matheus Henrique, a gente especula essa possibilidade do Matheus Henrique jogar aberto pela direita. Por quê? O Matheus Henrique jogou a partida de segunda-feira contra o Vitória e como meio-campista, ele não jogou bem. No segundo tempo, que o Cruzeiro estava fazendo aquela pressão, ele jogou deslocado pelo lado direito, o rendimento dele melhorou. Então pode ser uma alternativa interessante abrir o Matheus Henrique por aqui para fazer uma dobradinha com o William no momento ofensivo e ter também o Lucas Romero ajudando mais nas coberturas por esse lado, né? O William é um jogador que está confirmado para a partida, ele não jogou contra o Vitória e é uma das principais armas ofensivas do Cruzeiro. Aqui na lateral esquerda, o Marlon, que não tem jogado bem, deve mesmo perder a posição para o Kaique, e acho justo, né, que o Kaique comece essa partida. Na zaga, o Zé Ivaldo volta, foi preservado no último jogo, e o João Marcelo deve ser mantido, o Cássio é o goleiro. O que é uma hipótese aqui de montagem desse meio campo? Que a gente está colocando o Cruzeiro aqui num 4-2-3-1. Pode ser que o Cruzeiro jogue na mesma estrutura das partidas anteriores, o Wallace como primeiro volante, aí o Lucas Romero como um volante pela direita, o Matheus Henrique como um volante pela esquerda, o Pereira de camisa 10 e uma dupla de ataque, Lautaro e Juan de Neno. Isso aqui não é impossível. Da mesma forma que o Cruzeiro poderia jogar, por exemplo, num 4-3-3, abrindo o Matheus Pereira na ponta direita, é um papel que ele já jogou na carreira, Lautaro Dias lá na ponta esquerda dele e o Juan de Neno aqui mais preso na área como um camisa 9. Isso aqui também é possível. Ô Emerson, mas e se jogar o Barreal? Aí no caso mais provável sairia Lucas Romero, né? É uma alternativa e a gente poderia ter esse trio de meio campo com o Matheus Henrique pela direita, o Barreal pela esquerda. O Wallace deve ser mesmo titular aqui como camisa 5. E aí amplia um pouco mais essas alternativas táticas do Cruzeiro. Porque a gente poderia eventualmente ter o Matheus Pereira de camisa 10, o Lautaro jogando na ponta direita, aí o Barreal na ponta esquerda e uma dupla de volantes, né? O Wallace que fica um pouco mais e o Matheus Henrique como segundo jogador de meio campo, tá? Isso aqui também é uma ideia, eu acho que essa foi a escalação proposta pela maioria dos cruzeirenses nos últimos dias, mas o que os setoristas têm falado aí durante essa quinta-feira é realmente na probabilidade maior do Lucas Romero entre os titulares e o Barreal ficando no banco, tá? Então o Cruzeiro deve ter aqui essa dupla de volantes que eu citei, e aí faz sentido, né, o Matheus Henrique pelo lado aqui. Vamos ver como isso se configura na prática, né, gente? Porque a escalação, o desenho do time, é só uma ideia do técnico. A gente tem que ver como que funciona isso no campo. Porque quando a gente olha para a escalação com dois volantes que marcam melhor, no caso de Wallace e Lucas Romero, isso é necessariamente uma escalação defensiva? Não, porque se a gente espetar bastante os laterais, né, William e Kaique passando mais, isso pode ser até uma forma ofensiva de se jogar. Uma outra questão que o Cruzeiro poderia tentar, o Lucas Romero é um jogador bem móvel, é um jogador bom para fazer pressão, né? E o Cruzeiro poderia jogar aqui, eventualmente, num 4-1-4-1, com o Wallace mais preso como volante, Lautaro, Matheus Henrique, Lucas Romero e Matheus Pereira fazendo uma linha de pressão para tentar sufocar o Boca Juniors no seu campo. São todas conjecturas válidas, tá? Então, a hora que a bola rolar, a gente vê de fato o que o Cruzeiro consegue aprontar para esse jogo, mas eu estou confiante sim numa vitória e consequente classificação. Já o Boca Juniors, do técnico Diego Martínez, deve ir a campo com o goleiro Sérgio Romero, a zaga com Christian Lema e Marcos Rojo, lateral direito Advíncula, lateral esquerdo Blanco. O meio-campo tem Paul Fernandes como um primeiro volante, o Christian Medina que sai um pouco mais para o jogo, provavelmente terá Kevin Zenon aberto pela direita e Martegani como meia pela esquerda. A dupla de ataque com Miguel Merentiel e Milton Jimenez. Essa escalação do Boca Juniors tem basicamente duas grandes novidades em relação à partida da Bombonera. Aqui na zaga o Rojo é cotado para ser titular na vaga do Gary Medel, né? O Medel que jogou a primeira partida. Tem uma hipótese dele jogar junto com o Rojo, a gente
gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? O Boca Juniors pode ter uma mudança tática. Aqui no ataque, o Giménez deve entrar na vaga de Edinson Cavani. O centroavante uruguaio teve constatada aí uma lesão na panturrilha, tá todo mundo falando que ele vai ficar fora do jogo, então a gente acredita. Eu só não tirei ele do campinho porque fica ainda aquela pulguinha atrás da orelha, vai que o homem brota do nada aí no Mineirão. Mas enfim, gente, se o Cavani realmente não jogar, é um desfalque importante pro Boca. Afinal, foi o jogador que decidiu o confronto contra o Independiente Del Valle na fase anterior e foi o jogador que decidiu o jogo de ida na Bombonera também, tá? O Cavani é o melhor atacante entre todos os disponíveis nos dois elencos. Eu já fiz vídeo de análise tática do Boca Juniors, já falei de todos os atletas deles em outras oportunidades, então não tem por que ser repetitivo nesse momento, tá? Se você quiser a análise tática do Boca Juniors, dá uma pesquisada aqui no canal que tem. Mas uma coisa que me fez pensar foi a escalação do Boca Juniors na partida do final de semana contra o San Lorenzo, que eles venceram inclusive por 3-2, e o Boca Juniors teve esses dois atletas aqui como titulares. O Martegani jogou os 90 minutos e o Kevin Zenon, que é um titular do time, ele foi titular na partida em que todo mundo estava sendo poupado e eu confesso que não entendi muito bem essa escolha. O que é que me passou pela cabeça que talvez seja uma hipótese para o Diego Martínez? Dá uma fechada a mais no time do Boca Juniors para esse confronto, abrindo mão de um dos meias, tá? Eu vou tirar o Martegani aqui, poderia tirar o Zenon também, mas eu vou tirar o Martegani porque ele é menos titular do time, digamos assim. E aí o mais cotado para entrar no time do Boca Juniors seria realmente o Medel, e vale pontuar, o Medel não jogou no final de semana, ele foi preservado dessa partida, então eu acho que ele vai jogar contra o Cruzeiro. E como que o Boca Juniors poderia jogar tendo a presença de Gary Medel, que é um primeiro volante ou zagueiro, né? Uma primeira hipótese, o Boca Juniors defender aqui com uma linha de 5, tá? Tendo 3 zagueiros de área, o Rojo mais à esquerda, o Lema mais à direita e o Gary Medel como um líbero. Dessa forma, o Boca poderia ter Paul Fernandes e Medina como volantes e o Kevin Zenon como um meia mesmo, né? Um camisa 10, um engante atrás aqui da dupla de atacantes. Uma outra possibilidade que já foi explorada, abrir o Zenon em uma ponta, por exemplo, na ponta esquerda, e o Merentiel na outra ponta. O Boca Juniors também já fez isso aqui, deixa o Milton Giménez lá na frente centralizado brigando com os zagueiros. E aqui pode inverter também, tá? O Merentiel pode jogar pelo lado e o Zenon aqui pela direita. Boca Juniors pode jogar assim. Outra hipótese, mantém a dupla de ataque, né, com Giménez e Merentiel, abre o Zenon do lado esquerdo do campo, o Medina do lado direito e joga com uma dupla de volantes formada por Medel e Paul Fernandes. Dessa forma, o time do Boca Juniors também fica com muita força de marcação, inclusive o Medina é um jogador que atuou pelo lado direito em várias oportunidades, tem muito recurso técnico além da capacidade de desarme, tá? Então esse time do Boca Juniors tem alternativas, não é um plantel tecnicamente brilhante, mas que tem jogadores muito experientes. Por isso que eu acho importante o Cruzeiro jogar com tudo para buscar essa vitória. É claro que se a gente ganhar por 1 gol de diferença for para os pênaltis, paciência, mas acho importante o Cruzeiro não, se abrir o placar, não ficar especulando muito com isso. Vamos tentar fazer o segundo, vamos tentar matar no tempo normal, porque o Boca Juniors tem muito jogador experiente em decisão por pênaltis, né? Jogadores que fizeram isso pela seleção argentina, pelo próprio Boca Juniors, a última Libertadores foi um grande exemplo, né? O Cássio é um ótimo pegador de pênaltis, sim, mas o Romero do Boca Juniors também é muito bom nesse fundamento. E esse time do Cruzeiro é mais jovem, não tem tantos jogadores assim acostumados a partidas decisivas, sem contar o lastro competitivo do próprio Cruzeiro, né? Que é uma camisa gigante na América do Sul, mas desde 2019 que a gente não joga um torneio de mata-mata continental. Então, pro Cruzeiro ter essas grandes noites aí internacionais, digamos assim, é algo que tá fazendo falta. Não à toa a torcida vai estar presente num número espetacular, o Mineirão beirando 60 mil, só não vai ter mais gente, né, porque não abriu mais espaço mesmo, todos os ingressos foram vendidos. E o meu palpite de placar pro jogo, hein, Cruzeiro 3, Boca Juniors 1. O Cruzeiro marcará os seus gols através de Juan de Neno, Matheus Pereira, vai ter um gol do Zé Ivaldo e o Boca Juniors marcando com o Miguel Merentiel. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Fernando Seabra, se atendo a esses 23 jogadores que estão relacionados, né? Não adianta pedir alguém que não tá aí. A bola rola a partir de 9h30 da noite e o jogo vai ter transmissão apenas pelo Paramount Plus, tá? Não vai ter transmissão em nenhum canal convencional de TV, né? Mas tem a transmissão do Paramount, aí você pode dar uma pesquisada aí como conseguir assistir esse jogo, tem ali aquela assinatura que você faz para ter um período de
degustação, né? Alguns dias grátis. Aproveita então, porque esse jogo eu acho que vai valer a pena. E como eu vou ao Mineirão, não consigo confirmar para vocês o horário da live, tá? Mas vai ser o mais rápido possível aí, terminando esse confronto, né? Dependendo da logística aí, ajuda nós, BH Trans, polícia, enfim. Mas o mais rápido possível, chegando em casa, a gente faz a live para comentar sobre o que foi esse Cruzeiro e Boca Juniors, que eu tô esperando que seja uma jornada muito feliz pra gente, tá? De vitória, de classificação, que seja um dia pro cruzeirense realmente se alegrar com o retorno do Cruzeiro aos dias de glória. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!